Uma bomba atrás da outra, a gente já começa aqui com Tarcísio, pessoal, exatamente isso, Tarcísio de Freitas, avisando que o Brasil não aguenta mais o PT. Exatamente isso, não aguenta mais aumento de impostos, não aguenta mais essa historinha que o PT insiste em contar. Além disso, pessoal, a gente vai trazer aqui um vídeo, né, da blogueira da CNN aqui falando que o Gilmar Mendes, tá, o ministro do STF, ele foi sorteado em uma ação que o pessoal impetrou sobre a derrubada do IOF. E sabe o que o Gilmar Mendes fez, pessoal? Pois é, ele quer passar essa batata quente para o Alexandre de Moraes. Você vai entender tudo isso nesse vídeo e muito mais. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente já começa aqui, pessoal, com essa reportagem da CNN falando que o Gilmar Mendes foi sorteado para ser relator sobre essa ação do IOF, sobre a derrubada do IOF, só que ele quer passar essa bola para o colega dele, Alexandre de Moraes. Será que ele já está com medo da aplicação da Lei Magnitsky? Vamos entender aqui. IOF e mais do que IOF, a judicialização do IOF. Bom, ocorreu um sorteio no Supremo Tribunal Federal para decidir qual ministro seria o relator dessa ação que foi movida pelo PSOL na consequência de todo aquele imbróglio dentro do Congresso. O Congresso derrubou um decreto presidencial e aí veio o PSOL e falou, opa, vamos acionar o Supremo contra isso. E precisa haver um sorteio para ver quem vai ser o relator disso no Supremo. E caiu no colo de quem? O ministro Gilmar Mendes. Porém, minha gente, o ministro sugeriu que isso não ficasse com ele. Sugeriu que ficasse com Alexandre de Moraes essa função. E aí aparece o Pedro Moreira aqui para poder conversar com a gente sobre isso. Pedro, primeiramente, meu amigo, bom dia, bem-vindo. Começamos já com um assuntinho daqueles, hein? E a grande dúvida é, por qual motivo o ministro Gilmar Mendes não quer ser o relator? Ele quer que essa batata quente fique no colo de outra pessoa. O que está acontecendo, será, Pedro? Pessoal? Me conta aí. Oi, Elisa. Bom dia para você. Ótimo sábado para quem está com a gente. Prazer estar nesse plantão com você nesse fim de semana, Elisa. Pois é, o ministro Gilmar Mendes, ele emitiu um despacho, né, e pediu ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, para que encaminhe essa questão para o ministro Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes já é o relator de uma outra ação que foi movida pelo PL, pelo Partido Liberal, da oposição, contra os decretos do governo que haviam aumentado o IOF. Então, Alexandre de Moraes tem em mãos ações que contestavam os decretos que o Congresso derrubou. Então, para Gilmar Mendes, essa nova ação agora do PSOL, que contesta a derrubada dos decretos, também deveria ficar com o ministro Alexandre de Moraes. O PSOL entrou com essa ação que se chama uma medida cautelar no Supremo, contestando a derrubada dos decretos que aumentaram o IOF, 3 decretos presidenciais desde maio que alteraram a cobrança do imposto sobre operações financeiras, alegando que o Congresso extrapolou as prerrogativas, né, que fez ali uma prerrogativa de controle que o Congresso deveria ter, foi transformada em um mecanismo de ingerência político-legislativa indevida. Essa questão que o pessoal leva até o Supremo é a primeira judicialização desse caso, Elisa. A gente lembra que o próprio governo também estuda, né? A AGU informou também nessa sexta-feira que estuda medidas a pedido do presidente Lula para contestar a derrubada desses decretos no Supremo Tribunal Federal. Nesse momento, a AGU aguarda informações do Ministério da Fazenda para poder embasar essa ação que o governo pretende mover no Supremo. Sobre essa questão, Elisa, o deputado federal do PSOL, Guilherme Boulos, ele deu entrevista ao CNN 360 nessa sexta-feira e ele disse que essa judicialização, essa derrubada desse veto demonstra uma bagunça institucional no país. A gente separou esse trecho da fala do deputado federal, vamos acompanhar. Falando, né, pessoal? Nós estamos numa bagunça institucional no Brasil. Essa é a verdade. Né? O judiciário, às vezes, assume funções do legislativo, e o legislativo assume funções do executivo. Existe uma prerrogativa de alíquota de IOF para o executivo. O legislativo foi lá
e derrubou. Você só pode derrubar um decreto executivo quando o presidente extrapola a sua prerrogativa, o que não E aconteceu. extrapolou, né? Porque subiu o Temos, imposto portanto, aí a com fins fala de Guilherme arrecadatórios. Boulos, E que o faz parte do IOF PSOL, que não é o para partido que entrou fins com essa ação no Supremo. arrecadatórios, pessoal. E aí temos o oposto. Fins somente A regulação. posição de Guilherme E ele Boulos. deveria O deputado diminuir federal até Mendonça 2029. Filho fez críticas ao presidente da República, disse que Lula transformou o IOF em um imposto arrecadatório. Aí, ó. Vamos ouvir. O que ocorre é que o governo Lula, ele está mal junto à opinião pública, à população brasileira. Ele não entrega aquilo que prometeu durante a campanha. Olha isso. De respeito ao decreto que aumentou de forma exorbitante o IOF, recentemente editado pelo presidente Lula, ele desviou da função, como Olha isso. dizem os juristas. Na prática, o que aconteceu Isso é que é certo, o pessoal. IOF, que é um imposto regulatório, se transformou, a partir da decisão do presidente Lula e com auxílio do ministro Haddad, num imposto arrecadatório. Coisa que não poderia acontecer, extrapola a função, né? Pessoal, vou trazer aqui uma notícia do Tarcísio de Freitas, falando, pessoal, que o Brasil, exatamente isso, não aguenta mais o PT, não aguenta mais aumento de impostos. Isso ele falou ontem aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no ato Justiça Já, tá? Então, o governador de São Paulo, né, subiu o tom em relação ao PT ao discursar na tarde de ontem na Avenida Paulista, no ato por Justiça Já. Ele listou os motivos para tirar o Lula do poder. O Brasil não aguenta mais um governo gastador. O Brasil não aguenta mais o PT. De acordo com o Tarcísio, pessoal, o povo dará a resposta ao petista em 2026. Ele fez uma alusão às eleições gerais programadas para o próximo ano, quando eleitores irão votar para deputado estadual, federal, 2 senadores, governador e presidente da República. Aí é hora de dar o troco no PT, pessoal. Então aí vai ser uma derrota avassaladora, tá? Ele enfatizou também que o seu candidato a presidente é o Jair Messias Bolsonaro, e ele afirmou que trabalhará para ajudar a reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, né, a quem serviu como ministro da Infraestrutura. Não há democracia tirando uma pessoa das urnas, tá? O governador também repetiu que o lema que havia dito na manifestação que ocorreu na Paulista no início de abril: se tudo está caro, volta Bolsonaro. Tá aí, pessoal. Então me diz aí o que você achou nos comentários, né? Olha quanta gente lá na Avenida Paulista, né? Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.